Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, aqui estamos nós novamente para continuarmos nossos módulos de redação, agora com o módulo 2. Espero que vocês tenham gostado do módulo 1 e fiquem comigo aqui para a gente poder aprender da melhor forma possível como redigir um texto para concurso público, beleza? Sem mais delongas, vamos à luta, porque a luta veio a nós. Bom, no módulo 2 nós vamos estudar os elementos de estruturação de uma redação, né? A estrutura sintática. Poxa, professor, mas isso é importante para a redação? Eu preciso saber disso para fazer uma boa redação? Óbvio. Sem uma boa estruturação, sem esses elementos, a sua redação vai ficar completamente bagunçada, desorganizada. Tá? Então, nesse módulo, nós vamos aprender esse elemento de estruturação, como os parágrafos eles se interligam um ao outro, tá? Esse processo de interligar parágrafo, para que eles não fiquem soltos. Terminou um parágrafo, você inicia outro parágrafo, porém interligado com o anterior, tá? É isso que importa para a gente para efeito de redação. Essa estruturação é importantíssima, beleza? Então, antes de mais nada, nós vamos aprender alguns conceitos na língua portuguesa. Isso serve para redação, isso serve para concurso público, serve para qualquer outra coisa. Na sua prova objetiva também fala muito disso, porque quando você vai fazer, por exemplo, uma prova de interpretação de texto, questões de interpretação de texto, aí a banca diz, no segundo período, ou então a segunda oração, e você fica perdido, você não consegue navegar no texto. Por que você consegue? Você não sabe o que é período, você não sabe o que é uma oração, né? Então você precisa saber esses conceitos para poder estruturar a sua redação, saber fazer essa estruturação sintática na sua redação, e no caso da prova objetiva ali da interpretação de texto, para você aprender a navegar no seu texto. Beleza? Então nós vamos começar com a frase. O que é frase? Poxa, eu ouço tanto falar desde do meu início ali, né, da vida acadêmica, eu ouço na frase, mas o que é uma frase? Bom, frase é todo enunciado que tem um sentido completo. Sentido completo, professor Jonas? Como assim? Aquilo que eu posso entender, aquela coisa inteligível. A pessoa falou ou escreveu e eu consigo entender de imediato. Então tem sentido completo, é inteligível, eu vou dizer que aquilo ali é uma frase. E um mito que a gente precisa, uma coisa que a gente precisa quebrar agora, tá? Eu posso ter uma frase com apenas uma palavra. Tem muitos alunos que vêm falar isso comigo, professor, uma palavra só forma frase? Sim. Se tiver um sentido completo, se me passar uma informação, é óbvio que eu posso formar uma frase com apenas uma palavra. Suponhamos que você esteja andando na rua e alguém grite para você, socorro. Bom, quantas palavras tem nessa frase? Apenas uma. Te passou uma mensagem, passou uma informação, tem sentido completo, é inteligível? Sim. Você vai entender que alguém está precisando de ajuda. Talvez você não saiba o tipo de ajuda que essa pessoa está precisando, mas você sabe que socorro significa que alguém está precisando de ajuda. Então tem sentido completo. Te passou é uma informação, tá? Se passou a informação, eu vou considerá-la como frase, beleza? Bom, eu preciso diferenciar frases verbais de frases nominais. Tá? Frases verbais, como o próprio nome sugere, obviamente, é a frase que contém verbo. Então, se a minha frase tem verbo, eu vou chamá-la de frase verbal. Se a minha frase não tem verbo, eu vou chamá-la de frases nominais. Tá? Então, por exemplo, bom dia, né? Boa noite, boa tarde. Eu posso considerar como frase? Sim. Me passou um sentido completo. Eu entendi, é inteligível. Mas se vocês forem perceber, não tem verbo. São frases que não possuem verbos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Então eu vou considerá-las como frases nominais. Tá? Agora, a frase quando contém verbo, eu vou chamá-la de frase verbal. Desejo que você tenha um bom dia. Olha quantos verbos eu tenho aqui, né? Verbo desejar, o verbo ter. Frases verbais. Se a minha frase é verbal, e obviamente se é verbal porque contém verbo, eu vou considerá-la como oração. Então aqui eu já aprendi o conceito de oração. O que é oração? É toda frase que contém verbo. Oração é igual a frase verbal. Tá? Se a minha frase tem verbo, automaticamente ela vai ser uma oração. Mas quantos verbos uma frase precisa para ter uma oração? Um verbo. Tá? Um verbo já é o suficiente para ter uma oração. E aí você vai lembrar, né, daquele assunto das orações coordenadas, orações subordinadas, né?
Tá? Então, o que seria uma oração coordenada? São orações que coordenam entre si. E se eu estou falando de oração, automaticamente eu estou falando de verbo. Tá? Toda vez que você ouvir esse termo oração dentro da língua portuguesa, é óbvio, você vai entender que eu estou falando de verbo, porque oração é a frase que contém verbo. O meu primeiro verbo é a minha primeira oração. O segundo verbo é a minha segunda oração, desde que não seja ali uma locução verbal, obviamente, porque uma locução verbal nós contamos como se fosse apenas um verbo. Tranquilo? Então, oração, frase que tem verbo. E o que é período? E isso vai me remeter, vai me fazer lembrar ao período composto por coordenação, período composto por subordinação. O que é o período? O período vai depender da quantidade de verbo que eu tenho dentro da minha oração. E oração é a frase que contém verbo. Frase é todo enunciado de sentido completo. Viu como que uma coisa vai puxando a outra, a gente consegue fazer esse link entre as informações? Período simples. Eu vou ter um período simples quando eu tiver apenas um verbo na minha frase. Tá? Eu tenho apenas um verbo. E se eu tenho dois ou mais verbos, eu tenho um período que eu vou chamar de período composto. Beleza? Então, período simples, apenas um verbo. Período composto, dois ou mais verbos. Aí eu pergunto para vocês, quando eu estou falando de período composto por coordenação, período composto por subordinação, a minha frase precisa ter pelo menos quantos verbos? 2, obviamente. Se o período é composto, eu preciso de pelo menos, no mínimo, 2 verbos. Tranquilo? Então, só para a gente pegar essa parte conceitual do que é frase, do que é oração, do que é o período, para a gente entender esse módulo 2, que é a estruturação sintática dentro de uma redação. E eu posso te adiantar que uma das funções do ponto final, aí nós vamos entrar agora em pontuação, é fechar um período. Quando eu fecho um período, eu vou colocar ali o meu ponto final. Tranquilo? Lembrando que período está diretamente relacionado à quantidade de verbos dentro de uma oração. Beleza? Tranquilo? Então, vamos voltar aqui à nossa estruturação sintática dentro de uma redação. A construção de um período curto. Agora eu já sei que período é a quantidade de verbo dentro de uma oração. Não é isso? E o ponto final que vai ficar responsável pelo fechamento de um período. Eu preciso me atentar ao quê? A não construir um período curto na minha redação. A redação ela fica feia, fica uma redação mal formulada quando eu coloco um período curto e saio distribuindo ali ponto final. Voltando aqui ao tema, por exemplo, da segurança pública. Aí eu crio, por exemplo, um período assim: a segurança pública é muito importante no país. Ponto. Através da segurança pública, nós podemos andar de forma mais tranquila nas ruas. Ponto. A segurança pública vem passando por um processo de mudança devido ao sistema. Olha quantos períodos curtos eu criei. Eu preciso interligar esses períodos. Tá? Esses períodos que eu criei, eu preciso transformá-los em um só. Tá? Eu vou interligá-los. Eu vou eliminar o ponto final e vou colocar ali meus conectivos para poder fazer essa espécie de ligação. Para minha frase ficar mais limpa, minha redação ficar melhor redigida. Beleza? Então aqui eu tenho um exemplo aqui de um período muito curto que deixou a minha redação feia, tá? Que deixou a minha redação suja, conforme os examinadores costumam chamar, essas redações com períodos curtos. Então, nesse período ele diz: a segurança pública precisa de uma especial atenção dos nossos governantes. Ponto. Bom, olha, ele já criou um período muito curto, 2 linhas ali, quase que uma. Já sabemos que a violência precisa ser combatida rigorosamente pelos órgãos policiais. Ponto. Outro período curto. Mas como motivar uma tropa desmotivada pelos problemas diários? Ponto de interrogação. Então, criei vários períodos, porém curtos, enquanto que eu poderia interligar esses períodos fazendo um período só, e aí ia ficar um período maior, e eu poderia usar ali os conectivos, que nós vamos ver mais adiante como a gente faz esse uso de conectivo. Tá? Então, é só para a gente entender que a criação de um período curto, atrapalha a leitura do texto, torna um texto chato, fica um texto desanimado. Tá? Fica um texto ruim de ler, um texto complicado, difícil de você fazer uma interpretação, de você fazer uma boa leitura. Então vamos evitar períodos curtos.
Tá, beleza? Ah, professor, mas quantas linhas o meu período precisa ter? Não existe, tá, uma quantidade de linha estabelecida. Você só não pode colocar um período curto. E por período curto ali, subentende-se mínimo 3 linhas. 3 linhas ainda é considerado um período curto. Então, a partir de 4 linhas ali, já é um período bom para a leitura de uma redação. Beleza? Vamos tentar criar um período de 4 linhas para cima. 3 linhas ainda é considerada ainda um período curto. Você tem um período ali com 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, esse período é curto. Acima de 4 linhas, esse período já pode ser olhado positivamente, tá? Pode ter ali uns bons olhos do examinador. Tranquilo? Então, eu peguei esse monte de período curto, voltando aqui a tela para vocês verem, né? Eu peguei esse período curto, juntei, interliguei, fiz uma interligação entre eles e criei um período só. E olha quantas linhas me deu esse período, né? Ficou um texto mais lindo, mais limpo para poder ler, um texto mais motivador, né? E olha como que ficou a minha redação. A segurança pública no Brasil precisa passar por uma estruturação que torne nossos agentes mais eficazes em suas ações. Olha como já ficou, né, um pouco mais bonita. E continuei. Uma vez que a falta de técnica implica despreparo que, por sua vez, dificulta as ações mais complexas, expondo as vidas inocentes a perigos iminentes. Ou seja, eu peguei esses períodos pequenos que eu criei, obviamente, eu coloquei mais informações ali dentro, né, para ficar até mais bonito, e depois nós vamos aprender como que eu encho as informações, como que eu coloco ali, né, mais informações em cima das poucas informações que eu tenho, e nós vamos trabalhar com as subordinações, com as coordenações, né, isso ajuda muito no nosso período, mas aqui eu criei um período maior. Dentro dessa estruturação, ressaltamos a valorização por meio de um salário digno que possibilite um real poder de compra, reduzindo assim o alto índice de corrupção nas instituições policiais. Sendo assim, podemos concluir que as ações do governo, no que se refere à valorização dos agentes de segurança, devem ser imediatas, objetivas e motivadoras. Beleza, né? Aqui eu criei um período só. Porém, se vocês forem perceber, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. 8 linhas. O período já ficou um pouco longo, né? Agora eu exagerei no meu período. Houve ali um exagero. Também nem para mais e nem para menos. Beleza? Aqui eu poderia dividir, por exemplo, nos 2 desenvolvimentos, né? Ah, professor, eu poderia criar uma redação com período só. Não, não faça isso. Tá errado. Tá errado. É a redação que nós chamamos de monobloco. Tá? É aquela redação única. Apenas um parágrafo completo. Essa é a redação monobloco. Você não pode criar esse tipo de redação. Até porque você precisa da introdução, desenvolvimento, mais conclusão. A introdução é um parágrafo. O primeiro desenvolvimento é um outro parágrafo. O outro desenvolvimento, mais um parágrafo. A conclusão, mais um parágrafo. Então, você não pode fazer esse monobloco. Beleza? Então, aqui, por excesso de zelo, tá, eu acabei exagerando no meu período. Eu criei um período longo. Eu poderia, por exemplo, eu vou quebrar aqui, né, criar 2 períodos. Olha aqui, ó, como é que ficou agora. Ficou bem mais limpo, tá? Cada período aqui está longo, né? Eu tenho parágrafos longos aqui, porém, nem para mais e nem para menos, beleza? Então, dentro de um período muito longo, eu acabei criando 2 períodos ali, criei 2 parágrafos, tá? Então, agora eu já tenho 2 parágrafos na minha redação. Então, vamos nos atentar a isso. Isso também faz parte da estruturação de uma redação. Nem período curto, aquele de até 3 linhas, e nem um período muito longo, com 8 linhas, como eu coloquei aqui. Tá? Você pode fazer ali, trabalhar entre 4 a 5 linhas em cada parágrafo. Beleza? Em cada parágrafo você pode colocar 4 a 5 linhas. Ah, mas passou um pouquinho 6. Não, não tem problema. Você não vai exagerar, colocar 8 linhas. Tá? Que aí fica um parágrafo muito cheio, muita informação para um parágrafo só. Enquanto você poderia dividir ali para 2 parágrafos. Beleza? O rompimento de um período. O que é romper com um período? Quando acontece isso? Eu vou romper com um período. Eu vou romper com um período
quando eu coloco um ponto final onde não era para ter colocado. E ali eu vou além de cometer uma infração, né, digamos assim, dentro da redação, uma infração sintática, eu vou também cometer uma infração de pontuação, um erro de pontuação. Beleza? Eu vou perder ponto dos dois lados, lembrando, tá? Quando você coloca uma estrutura sintática deficiente, mais a pontuação, você perde ponto dos dois lados. Tranquilo? Então aqui eu também criei, né, uma pequena redação com erro, tá? De rompimento brusco de um período. Então as pessoas estão cada vez mais estressadas no trânsito. Ponto. Ó, um período curto, né? Uma linha só. Ponto. Possibilitando o crescimento da violência viária. Ponto. Tanto no que concerne aos acidentes de trânsito, quanto às brigas encenadas pelos condutores. O parágrafo ele tem até mais de 3 linhas, tá? Porém, período curto. Período curto com rompimentos bruscos, tá? Vários rompimentos bruscos, com pontuações onde não deveriam ter. Ou melhor, pontuações equivocadas. Então aqui, ó, as pessoas estão cada vez mais estressadas no trânsito. Isso aqui não é ponto final. Eu não posso matar meu período aqui. Por quê? Porque agora eu vou dizer como que as pessoas estão estressadas. O que elas estão fazendo. Por que eu estou dizendo que elas estão cada vez mais estressadas? O que esse estresse está provocando? Esse estresse está provocando o quê? O crescimento da violência. Então eu não posso matar ali com um ponto final, tá? Eu poderia colocar, por exemplo, a vírgula, né? Aqui tirando a letra maiúscula, porque agora eu vou continuar a frase, né? Não vou iniciar uma outra frase. As pessoas estão cada vez mais estressadas no trânsito, vírgula, possibilitando o crescimento da violência viária. Poderia matar com ponto agora? Não, não poderia. Por quê? Porque agora eu vou falar sobre esse crescimento da violência viária. Como essa violência viária está crescendo? De que forma? Aí eu digo, tanto no que concerne aos acidentes de trânsito, porque acidente de trânsito também diz respeito à violência viária, quanto às brigas encenadas pelos condutores, que também é violência viária. Então, se eu trouxe exemplos, né, melhor dizendo, desse crescimento da violência viária, eu não posso matar com um ponto final. Aí eu tenho que colocar também mais uma vírgula. Tirando aqui a letra maiúscula, né? Ficaria, as pessoas estão cada vez mais estressadas no trânsito, possibilitando o crescimento da violência viária, tanto no que concerne aos acidentes de trânsito, quanto às brigas encenadas pelos condutores. Olha como ficou meu período agora. Olha que parágrafo lindo, né? Que parágrafo limpo, né? Para fazer uma boa leitura. Beleza? Então, aqui eu estou fazendo um processo de estruturação sintática. Tá? Estruturação sintática. Cometi erros tanto na estrutura sintática quanto na pontuação. Estou aqui refazendo com vocês para vocês entenderem como que funciona, como que eu posso tornar a minha redação mais limpa. Tranquilo? Beleza? Então aqui eu fiz algumas considerações, né, do mini texto acima, que é a respeito das orações, a oração subordinada adverbial, né, reduzida de gerúndio, possibilitando. Fiquem tranquilos, nós vamos ver isso também, né? Possibilitando é o modo, né, como as pessoas estão estressadas. Aí eu diria que é uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, né? Possibilitando o crescimento da violência. Por isso que eu disse aqui em cima que elas estão cada vez mais estressadas. E por isso elas estão possibilitando. Beleza? Então, galera, esse foi o módulo 2, né? Um módulozinho curto, só para a gente entender o que é uma estruturação sintática, para a gente aprender o conceito de período, o conceito de oração, o conceito de frase, para a gente perceber como o erro de pontuação, aquela pontuação equivocada, pode ocasionar um rompimento de um período, um rompimento brusco, né? E como que eu posso refazer, como que eu posso rever esse erro, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do módulo 2. Continue comigo para aprender mais no módulo 3. Nós vamos continuar, né, o nosso módulo de redação, lembrando que são 6, tá? Então espero que vocês tenham gostado, fiquem comigo e que Deus abençoe a cada um de vocês.